uns 8 anos trabalhamos juntos. Depois desses 8 anos que nós trabalhamos juntos, ele saiu da empresa e ele foi trabalhar por conta própria. E ele andava bastante para poder chegar até lá na empresa. Era lá na parada de Taipas. E depois de sair, ainda fiquei mais 6 anos lá ainda, nessa empresa. E aí nós perdemos o contato, eu tinha só o cartão dele. Depois que eu saí de lá, eu passei por uma outra empresa. E aí depois passei por uma outra empresa, onde eu comecei a trabalhar na fábrica de papelão também. E aí estava precisando de um mecânico, uma pessoa para auxiliar lá na empresa. E eu me lembrei dele. Consegui o contato dele, entrei em contato e ele veio para prestar serviço para a empresa. Só que ele é uma pessoa assim que a vida dele era corrida. Ele estava aqui e ao mesmo tempo ele já saía daqui, ia lá na outra empresa. Ele tinha várias empresas que ele estava trabalhando por conta própria. E graças a Deus ele foi bem abençoado. Ele cresceu muito. Mas sempre que toda vez que nós se encontrávamos, eu falava, olha, tudo isso aí que você tem é importante. Legal, a vida terrena, ótima. Mas a vida espiritual, mas uma hora que tiver tempo eu vou. Com certeza eu ainda quero ainda. E o tempo foi passando. E aí ele começou a trabalhar nessa empresa onde eu estou hoje. E já tem mais ou menos uns 3 anos que eu trabalhei lá. Durante esses 3 anos ele estava lá. E aí agora eu voltei de novo para essa empresa. E ele continua lá. Então já vai fazer mais ou menos uns 6 anos que ele estava prestando serviço para essa empresa. E é uma pessoa muito inteligente, sabia? Tem um conhecimento fora do comum. E como ele só vai quando é necessário, que chama ele, né? Então a gente conversa, estava conversando pouco. Mas todos os dias de manhã cedo a gente conversava através de mensagem, dando bom dia, tá? E sempre falando para ele. Só que já tinha mais ou menos uma semana e pouco que ele não aparecia no serviço porque não foi necessário, estava precisando dele. E aí, quando foi na segunda-feira passada, quando eu cheguei lá na empresa, fiquei sabendo que ele morreu. Já tinha sido enterrado, já fazia uma semana que ele tinha falecido. E, como eu disse, a vida dele era corrida. Ele acordava cedinho, para não pegar trânsito, ele estava numa outra empresa, ele rodava o tempo todinho, só pensando nos bens materiais. Ele conseguiu muitos, mas e a vida espiritual? Esse homem perdeu a parte mais principal, que foi falada com ele, mas infelizmente é uma tristeza, porque você vê uma pessoa trabalhadora, esforçada, fazia de tudo, mas o principal ele deixou para trás. Então aí recebi a notícia que ele tinha falecido já fazia uma semana, né? E inclusive até a família dele, os filhos dele sempre acompanhavam ele. Então, quem vai dar continuidade no trabalho dele na empresa quando necessário vai ser os filhos dele. Mas o que é que eu estou querendo passar aqui quando eu perguntei? A sua vida é muito ocupada? A vida dele era muito ocupada. A vida dele realmente era só correria o dia todo. Mas perdeu. Então, a pergunta para vocês é essa. E quantas as vezes nós falamos assim, olha, eu não tenho tempo para mais nada. Ah, lá na igreja as reuniões são tão boas, mas não dá para mim ir lá, porque é muita correria no meu dia a dia. Quantas as vezes nós falamos isso? Agora, quantas as vezes nós olhamos para Jesus e paramos para pensar assim, como é que era o tempo de Jesus? Como é que era o tempo de Jesus? Eu posso dizer uma coisa para vocês, o tempo dele também era muito corrido. Ele não tinha folga, mas ele tinha tempo para orar. Ele tinha tempo para falar com Deus. Ele reservava o tempo dele para falar com Deus. E quantas as vezes nós reservamos o nosso tempo para falar com Deus? E quantas as vezes nós olhamos para Jesus Cristo, que é o nosso modelo? Porque se ele é o nosso modelo, nós temos que se espelhar a ele. Quantos de vocês vê Jesus Cristo como modelo de vocês? Quantos de vocês procuram estar fazendo Jesus Cristo como modelo, aplicando na sua vida? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Esse meu colega tinha vontade, mas não tinha tempo. Quantos de vocês está tendo tempo para Jesus? Quantos de vocês está tendo tempo para reservar
horas de orações? Quantos de vocês estão separando tempo para poder vir na igreja, prestar orações nas quarta-feiras para louvar a Deus, para pedir para aquelas pessoas que estão precisando? São perguntas que servem para a gente responder para nós mesmos. Então, como eu coloquei aqui, o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele tinha reuniões, ele tinha exigências, porque ele ali era cobrado, e a privacidade dele era tão pequena, tinha tantas interrupções quando ele estava falando, mas esse era o dia a dia dele. E nosso dia a dia, como é que nós estamos reservando para Jesus? Nós temos 24 horas. Como é que está o nosso tempo? E Jesus estava sempre arrumando um espaço, um horário, para poder entregar a vida dele, os fardos dele que ele passava para Deus. Então, como é que você está investindo o seu tempo? Só responda isso para você. Durante a semana você vai fazendo, imaginando como é que você faria isso. Como eu disse para vocês, nós vamos estar falando um pouco sobre Tiago, e o capítulo 5. O versículo 13, ele começa dizendo assim: alguém de vocês está sofrendo? Alguém? Opa, melhorou bastante, hein? Alguém de vocês está sofrendo? O que ele fala no versículo 13. Faça oração. Alguém está alegre? Ele diz assim: cante louvores. Preste bem atenção no que diz. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. É importante nós lembrarmos que essa carta de Tiago ela aborda bastante o sofrimento que pode existir na vida do povo de Deus, como algo que não significa que Deus o abandonou. Não, Deus não abandona ninguém. Tanto que somos incentivados a encarar com alegria o sofrimento. Nós somos incentivados a encarar as alegrias na hora do sofrimento. Tiago 12, bastante conhecido, fala assim, olha: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Acho que é bem nítido, né? Bem fácil de entender, bem explicado para nós colocarmos em prática na nossa vida, né? Eu vou repetir: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em outras palavras, meu irmão, o sofrimento ele faz parte da vida cristã, faz parte do ser humano, mas ele está deixando bem claro: não precisa você ficar olhando para trás aquilo que você já passou, olhe para frente. Olha o que Deus está oferecendo para você. Olha a situação que eu já passei. E olha, graças a Deus estou aqui. Como é que Deus é bom? Como é que Deus ele trabalha na vida da gente, no nosso dia a dia? Então, eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Ou seja, cada vez mais se esforçar para fazer a vontade dEle. E nós temos à nossa disposição, como eu já acabei de dizer, o poder da oração. Olha só o que nós temos à nossa mão: o poder da oração. O que nós somos capazes de fazer. No primeiro século, havia dons miraculosos dos apóstolos e daqueles a quem eles empunhavam as mãos, em Atos 2,43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós temos citações aqui, várias citações que falam sobre isso. Mas lembrando que hoje o dom esse dom não existe mais. Mas isso não impede que oremos a Deus, a fonte de toda a boa-dádiva. Ele diz lá em Tiago, capítulo 17, assim: portanto, quando alguém sofre, a comunidade cristã deve sempre permanecer em oração. Todos nós devemos estar em oração quando alguém está sofrendo. Ele deixa bem claro: portanto, quando alguém sofre, a comunidade cristã deve sempre permanecer em oração, como fez a primeira igreja na ocasião da prisão de Pedro. Deus atendeu o povo e libertou Pedro, e Ele pode fazer o mesmo conosco hoje. Ele pode fazer a mesma coisa com a gente hoje. Atos 12, versículo 5, fala assim: Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração intercessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vocês viram o poder da oração? A importância que tem a oração?
Olha o poder que tem a oração. E às vezes nós não aproveitamos esse dom que nós temos. Somos privilegiados. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Somos privilegiados. Então ele diz assim, olha só, quando alguém da igreja sofre, temos a nossa lista de oração e oramos por essas pessoas. Devemos ter a nossa lista de oração. Devemos orar por essas pessoas. Eu até coloquei, me lembrei aqui, ó, na igreja de Guarulhos, quantas pessoas nós oramos? Pelo senhor Davi, pela Miriam Rodrigues, por Dona Joraci, pelo Serginho, quando está passando por um problema difícil. Entre outros, agora estamos orando por Dona Sara, Valquíria, Lioleira e muita gente, como Mujica, etc. Podemos citar tanta gente que estão precisando da nossa oração. O poder que nós temos na nossa mão e às vezes não sabemos aproveitar. É um poder que nós temos na nossa mão, oração. E aí, quando chegamos na quarta-feira aqui, temos um gato pingado. É para se pensar. O que nós estamos praticando? Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, gente. Se nós soubéssemos o dia de amanhã, seria tão bom, né? Opa, hoje eu vou já me preparar. Meu colega não deu tempo dele se preparar. Não deu tempo. O tempo dele foi curto. Ele viveu 60 e poucos anos, mas acabou. Simplesmente, ele, há 2 semanas atrás, ele apareceu lá na empresa, falou assim, como é que tá? Ele costuma sempre ter uma pessoa muito alegre. Eu tô bem, eu tô ótimo, não sei o quê, olha, eu tô levando a vida aí. Mas sempre ele estava sentindo uma dorzinha, mas também não procurava o médico. Resumindo, quando ele sentiu a dor, foi num sábado, acho que foi no sábado à noite que ele sentiu a dor, aí os filhos levaram ele para o hospital. Chegou lá, quando ele chegou no hospital, o médico foi fazer uma avaliação rápida dele ali, falou, meu amigo, você está quase morrendo, você está com câncer na pâncreas. Provavelmente, eu imagino que ele estava até ainda sentindo dor, mas ele estava bem. Mas o médico falou assim, você não vai mais sair daqui, você vai ficar aqui. Eu vou já chamar a equipe para nós tomar providência. Só enquanto o médico foi tomar providência, chamar a equipe, quando voltou ele já estava morto. Acho que deve ter tido uma reação dentro dele, que ele pensou, vou morrer. Provavelmente alguma coisa assim. Aí acho que subiu ali na hora assim, quando o médico voltou, já estava morto. Olha só como é que é as coisas. Não deu nem tempo de fazer uma avaliação, porque já estava muito adiantada as coisas. Nós não sabemos como somos nós. Nós somos uma maquininha, sabe, que funciona, mas que pode parar a qualquer momento. E como é que está a sua vida espiritual? Como é que você está vivendo ela no seu dia a dia? Está preocupado com o trabalho? Está preocupado com os afazeres do dia a dia? E a parte espiritual, como é que você está trabalhando? Nós temos que estar atento em tudo. Temos que estar atento em tudo. Oramos ao Senhor e esperamos nele que ele nos atende, conforme a sua vontade. É o melhor para o seu povo. Alegramos com quem se alegra, choramos com quem chora, conforme Paulo nos estimula em Romanos 12, 15. Esse é o nosso dever. Nos alegrarmos com quem nos alegrar. Mas também devemos chorar com aqueles que choram. E orar por aqueles que estão precisando das nossas orações. Não podemos esquecer disso. Ele diz assim em Romanos 12, no versículo 14, ele fala assim, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Esta orientação parece ter sido algo corrente no primeiro século, né? A igreja que possui presbítero, ou seja, homens que devem ser qualificados conforme ensina a carta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, se você não sabe, você pode saber agora, ou então na carta de Tito, 1,5, fala sobre isso. A própria palavra presbítero significa velho, né? Eu até me lembrei do Bert, não sei porquê. Ou ancião, me lembrei do Maurício. Mas nós temos o Nilton, o Luiz Carlos, o Guto, que fazem parte da liderança. Né, Lula? Nós temos eles que fazem parte da liderança. São pessoas experientes que já passaram por sofrimento na vida e por isso estão aptos para orar pelos enfermos também. Mas também devemos lembrar que nós também fazemos parte disso. Não devemos só ficar esperando nele, não. Todos nós estamos aptos e preparados para isso. Todos nós. A ideia é que na igreja sempre haverá velhos maduros na fé, mesmo que na congregação ainda não haja presbítero consagrado, como aqui no caso. O fato é que não temos presbítero não tira a realidade que temos de homens maduros e experientes na nossa liderança. Temos pessoas sim,
Homens maduros que estão aqui dentro, preparados para isso também. O que nós não podemos é ficar esperando. Devemos, cada um, fazer a sua parte. Sabe? Cada um fazendo a sua parte. Deus precisa, Ele quer ouvir as nossas orações. Ele sabe da necessidade de cada um aqui presente. Ele sabe. Mas muitas das vezes, o que nós não fazemos é colocar em prática através das nossas orações. Nós não fazemos muitas das vezes isso. Lembrando sempre que aqui em Guarulhos há uma liderança estabelecida. E os irmãos devem valorizar esses homens, chamá-los quando passarem por momentos de dor. Estão todos capacitados para isso. Para ajudar na hora da necessidade também. Versículo 15 fala assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver pecado, esses serão perdoados. O texto aqui ele não está ensinando sobre o doente que ficará sempre curado. Possivelmente a cura, aí ela é espiritual. Sendo um irmão de fé, talvez seja o momento de pensar em seus pecados, confessá-los a Deus, aos líderes, no caso aqui em Guarulhos. Irmão, se você está se sentindo, está vendo que você tem a necessidade, procure então alguém que você confie. Abra seu coração. Porque o amanhã pode ser muito tarde. O amanhã pode ser muito tarde. Nós vivemos dia a dia. Nós não sabemos se no próximo domingo vamos estar todos aqui. Se nós soubéssemos, era tão bom, né? Mas nós não sabemos. E a vida é assim. Um piscar, nós podemos sair fora desse mundo. É claro que com fé em Deus e que a pessoa poderá ser restaurada também fisicamente. Se é um não cristão, pode ser momento dele confessar Jesus como Senhor e ser batizado. Se você ainda não tomou a decisão de servir a Deus, ainda há tempo enquanto você está em vida. Porque se você partir, dentro de alguns instantes, você pode perder a salvação, a vida eterna com Deus. E quem aqui não quer a vida eterna com Deus? Quem aqui não quer? Né? Nós precisamos entender que nós temos pessoas cristãs que se importam. Existe uma diferença, ó. Pessoas que se importam e pessoas que se acham importantes. As pessoas que se importam é aquela que vai procurar de tudo para tentar ajudar a igreja a crescer. Ela vai servir, ela vai orar, ela vai participar. Esses aí são aqueles que se importam. E tem aqueles que se acham importantes. Eu sou bom, mas não preciso, eu estou aqui só esperando ser servido. Cuidado. Cuidado do que você está se achando que você é. Eu espero que você esteja falando, eu sou uma pessoa importante, mas para servir ao Senhor. Na hora que precisa, está aqui. Na hora da necessidade, estou pronto para servir o Senhor. É isso que Jesus espera de cada um. Você não veio aqui só para esquentar o banco. Você não está aqui só para esquentar o banco. Você está aqui para servir. Para falar, a hora que chamou vocês, fala, eis-me aqui, Senhor. Estou à sua disposição. E quantas as vezes você já deve ter sido chamado? Pare para pensar em tudo isso. Lembrando que se você não tem o batismo, se você não se arrependeu, infelizmente o caminho não é legal. Versículo 16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Pois, olha só o que ele continua dizendo, muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Porém, a confissão deve ser feita no âmbito da igreja toda, uns aos outros. Ele diz assim, uns aos outros. Né? Há pessoas que dizem, é importante dizermos isso, né? Há pessoas que dizem que confessam os seus pecados apenas para Deus. Né? Estão perdendo a bênção que existe em confessar pecados, um irmão para o outro, um irmão maduro. Aquele irmão maduro que poderá conversar com você, falar, qual que é o seu problema? Você está assim, vamos orar junto aqui, meu irmão. Vamos conversar sobre esse assunto, vamos tentar melhorar. E aquele que escutou, que participou junto, tempo ao tempo, ele pergunta, e aí, como é que está a luta contra o pecado? Está melhorando? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu dia a dia? Está conseguindo vencer a sua dificuldade? Sabe, tem que ter uma união com aquela pessoa madura com quem você vai se abrir. Deus espera isso, Ele quer união. União. Quantos de nós aqui já passou por necessidade no seu dia a dia? Então não guarde só para você. Procure uma pessoa apta para você poder se abrir.
Hebreus 12:4 diz assim: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. A ideia de sangue é sentido figurado, como cortar a mão, um olho, um braço, para não pecar. No sentido figurado. Por exemplo, é levar a sério o pecado, lutando contra ele nas últimas consequências. Por mais que o pecado queira te derrubar, lute contra ele até as últimas consequências. Para que você não seja atingido e não perca a vida eterna. Porque o diabo está cercando por todos os lados. Ele quer te derrubar de todas as formas. Pode ter certeza, de uma forma ou outra, ele consegue se revestir de todas as formas para tentar te derrubar, para tentar te desviar. É o que ele faz todos os dias. Esse é o dever dele aqui. É quanto menos pessoas aqui dentro, para ele é melhor. E quanto mais você se esforça, mais ele vai querer te derrubar. É por isso que aquele ditado lá em Marcos 9, 43 a 48, que fala bem claro, né? Quando ele fala assim, olha, no versículo 43, se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares na vida eterna do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Presta atenção no que ele fala, no versículo 43, ele repete, olha, preste atenção, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida eterna do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Olha só o que ele fala aqui, para o fogo inextinguível. Olha, ele vai repetir de novo no 44, ele fala assim, aonde não lhe morre o verme, olha, preste bem atenção, aonde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Imagina o lugar que ele está mandando que a pessoa vai ficar. No versículo 45 ele fala assim, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés e seres lançado ao inferno. E novamente ele repete no versículo 46, onde não lhe morre o verme, nem fogo se apaga. No 47 ele repete, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado ao inferno. E olha o que ele repete novamente no 48, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Vocês prestaram atenção que 3 vezes ele repete isso. Para onde você vai, não é nada agradável, se você não fizer a vontade de Deus. Não é nada agradável. Então, a confissão de pecado também nos liberta de doença, pois muitas delas são decorrentes a problemas emocionais e espirituais. Atenção, nós temos que estar sempre de antena ligada, para não deixarmos que o pecado venha nos dominar, para que não deixemos o pecado tomar conta de nós. Precisamos ser sábios e escolher a quem confessamos nosso pecado, porém todos precisamos ter pessoas maduras com quem dividiremos as nossas cargas. Não devemos carregar a sorte. O que Jesus quer é que você distribua um pouco. Eu estou passando por isso. Eu estou precisando dessa ajuda. Eu estou precisando do seu auxílio. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. No versículo 2 ele continua dizendo assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Deu para entender? Né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então, é fácil quando nós olhamos para Cristo, e sabemos que nós podemos nos separar, nos dividir, aqueles problemas que nós carregamos para com Cristo, mas é muito melhor ainda quando você tem alguém do seu lado, onde você pode compartilhar, onde você pode se abrir. E os dois juntos, orando um pelo outro. Com certeza, Deus vai trabalhar. Que é isso que Deus quer. É isso que Deus necessita, que nós fazemos aqui. Na Igreja Católica, a confissão é feita para com o padre, né? Você tem que ir lá no padre. Eu me lembro quando eu era católico, era moleque ainda. Meu pai queria tanto que nós só vai conversar com o padre, você cai imaginei isso. Falar com o padre, que negócio esquisito, graças a Deus nunca precisei. Né? Mas meu pai fazia de tudo para a gente levar nós para a igreja lá para ir confessar com o padre.
a entrar naquela caixotinha lá, ficar lá atrás, lá, né? Aí você fica lá no seu lado, você não sabe o que eu fiz essa semana. Falando com um homem, gente. Oh, meu Deus. Mas Deus foi tão bom comigo e não me deixou entrar nessa. Nós temos um Deus, nós temos Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Podemos compartilhar diretamente com Ele as nossas dificuldades, mas nós podemos ter uma pessoa sempre do nosso lado para poder compartilhar. Dentro da igreja nós temos colegas de trabalho que vem aqueles que procuram a gente e falam assim, rapaz, hoje a minha semana está assim, a gente conversa abertamente. Olha, faz isso, faz isso. Eu tenho um colega lá que, nossa, ele está mudando de vida. Ele era um drogueiro, ele passava a semana todinha na rua, quando chega em casa no domingo, a mulher pegava o salário, saía para fora e ia para falar para os colegas lá da favela lá e gastava todo o dinheiro. Quando chegava em casa, já no domingo à noite, gastou todo o dinheiro. Cadê para ajudar dentro de casa? Hoje ele está transformado. Hoje ele fala assim, Ademir, muito obrigado pelo conselho. Porque se não fosse você, eu estaria perdido minha família. E é assim que nós temos que continuar fazendo, sabe? É um trabalho de formiguinha. Então, na igreja de Jesus, uns aos outros somos irmãos, no entanto, irmãos maduros. E os líderes, servos da igreja, são pessoas indicadas. Versículo 17 e 18 fala assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O poder da oração. Poder da oração. Olha como é importante a oração de um justo, né? Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Ó, na oração ele parou tudo. Na oração voltou tudo. Olha o poder que nós temos na nossa mão. E como é que nós estamos utilizando isso no nosso dia a dia? Tiago ele utiliza o exemplo de Elias, homem semelhante a nós, com suas dificuldades. Estudando a vida de Elias, vemos o quanto ele era um homem estável. Em 1 Reis, capítulo 19, se você for ler ele todinho, você vai ver. Depois de grande vitória contra os profetas de Baal, Elias fica deprimido e ele pede a morte. Ele é um ser humano igualzinho a nós. Mas ele teve o poder da oração. E é nesse sentido que Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós mesmos. Assim o Senhor utilizou bastante. Quantas as vezes o Senhor está utilizando você? Respondo para vocês. Elias era um homem justo e hoje todo cristão fiel é um justo de Deus, pois foi justificado pelo sangue precioso de Jesus. Lembre-se disso. Você foi justificado pelo sangue precioso de Jesus. Lembre-se bem disso. Tá? Você é uma pessoa muito especial. Romanos 4:25 diz assim, ó, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Foi o que Jesus fez na cruz. Foi o que Jesus fez na cruz por nós. Lembre-se bem disso. 1 Pedro 17:20 fala assim, ou então você pode olhar depois 1 João 1:7, ele diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu fico imaginando assim, nós somos andando assim, parece que você está vendo uma luzinha na cabeça de cada um, nós somos uma luz, sabe? Onde você anda, você é diferenciado. Tem pessoas que olham para você e falam assim, você é uma pessoa diferente. Em tantos lugares que você anda assim, as pessoas falam mesmo assim. Porque é bem claro quando ele fala assim, porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, como Elias, podemos interceder um pelos outros. Somos privilegiados, podemos interceder um pelos outros. Temos muitas pessoas precisando de nossas orações. Temos muitas pessoas enfermas. Perdemos pessoas que teve a oportunidade de servir ao Senhor e foi-se embora. Grandes amigos. Eu tenho um outro que já faz mais de 10 anos que ele faleceu, mas a gente sempre falava para ele, era um motorista de caminhão. Sempre falando com ele.
E aí, num belo dia, na sexta-feira nós ainda conversamos, na sexta-feira conversamos, quando foi na sexta-noite ele sentiu uma dor forte no peito, e como ele estava sozinho em casa, ele mesmo pegou o carro lá em Parada de Taipa mesmo. Seria como daqui, atravessando na pracinha, ele pegou o carro e foi a 1000 para lá, mas só deu tempo de chegar lá. Desceu do carro, quando ele desceu do carro, acabou. Acabou a vida. Perdeu. Foi-se embora. Aquele homem trabalhador que só se preocupava em ganhar dinheiro. Só se preocupava em ganhar dinheiro. Morreu. Foi-se embora. Nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Planejamos, fazemos planos, fazemos tudo, mas nós não sabemos. Não temos a mínima noção como será o dia de amanhã. Não é à toa que nós entendemos que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Versículo 19 e 20 fala assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte. A alma dele cobrirá uma multidão de pecados. Olha, interessante, hein, gente? Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte. E a alma dele cobrirá a multidão de pecados. Finalmente, Tiago ensina que devemos orar pelos irmãos desviados. Quantos irmãos estamos aí perdidos, que tinham a oportunidade de estar servindo e abandonou. Quem faz isso salvará da morte a alma do irmão, que será salvo. Isso mostra que uma pessoa pode perder a sua alma e desviar-se do Evangelho de Cristo. Nós temos que lembrar dessas pessoas. Quantos irmãos estão precisando das nossas orações? Quantos estão fracos na fé? Estão se desviando, deixando que o mundo o contamine. Porque o mundo hoje está fazendo isso, ele está contaminando. Ele é tipo essa doença que apareceu aí. É uma praga. E se o irmão não tiver cuidado, ele vai pelo mesmo caminho. Ele vai ser desviado. Porque todos os dias nós pecamos, e todos os dias o sangue de Jesus limpa o nosso pecado. 1 João 2,1 fala assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sabe, o que Jesus quer dar aqui, escrito na Bíblia. Ele deixa bem claro, é a única coisa que ele quer: não pequeis. Filhos meus, não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo, o justo. Esse sim, o justo. Logo, todos os dias estamos limpos, mais alvos do que a neve. Porém, se abandonarmos a fé, o pecado ele é imperdoável. Guarde bem isso. O pecado ele é imperdoável. Faça as coisas direitas. Faça as coisas de forma que você agrade a Deus, não agrade o mundo. Se a Bíblia quer que você faça isso, faça lá. Por isso que ela deixa bem claro que é tão simples, né? É uma receita que é passada para nós, que basta nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Sem Jesus, a multidão de pecados nos cobrirá. Certos pecados são vencidos e voltarão. Mateus, né? Deixa bem claro com relação a isso. Ele fala assim, Mateus capítulo 12, 43 a 45, fala assim, versículo 43 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Aí ele diz no 44, por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Aí no versículo 45 ele fala assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que estava lá, e habitarão ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. O mundo está caminhando para isso. As pessoas estão enfraquecendo na fé, as pessoas estão deixando de ler a Bíblia, as pessoas estão deixando de orar, as pessoas estão deixando de participar para poder se alimentar junto através da palavra de Deus. Cuidado, as coisas estão acontecendo desse jeito. Aos pouquinhos está sendo engolida, comida, sabe aqueles vermes que vinham aos pouquinhos? Está desse jeito. As pessoas estão sendo engolidas, tragadas. E muitos já estão invadidos pelos pecados. E se não voltar a Jesus arrependido, essa multidão perecerá. Mas se arrepender do pecado, será lavada pelo sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há esperança,
Enquanto há vida, há esperança. Pense nisso. Enquanto há vida, há esperança. E é isso que nós devemos transmitir para aqueles que ainda estão vivos. Às vezes nós vamos tentar, às vezes não vamos conseguir. Eu perdi um amigo, um grande amigo. Nós vivemos aí mais ou menos, mais de 10 anos convivendo junto. Ele sabia de Deus, sabia de todas as dificuldades que ele passava. Mas, infelizmente, ele não optou pelo lado principal, que era servir a Cristo. Então, muitos estão aí contaminados. Muitos estão contaminados. E tomar cuidado, porque mesmo dentro da igreja, ainda tem muitos contaminados. Porque estão fracos na fé, porque não estão lendo a Bíblia, porque não estão orando de forma correta. E tem aqueles que estão se esforçando. Talvez, eu fico pensando assim, Deus não voltou ainda, porque ainda temos muitos irmãos ainda que estão fazendo a vontade dele, e ele se preocupa, fala assim, acho que ainda vai crescer mais isso aí. Sabe? Porque do jeito que está o mundo hoje, que nós estamos vivendo, está uma droga, uma porcaria. Você anda nas ruas, você sabe o que você vê. Mas Deus ainda está sendo misericordioso. Ainda está dando uma oportunidade para nós nos revestirmos cada vez mais da palavra do Senhor. Concluindo, eis a razão de não só no sofrimento buscarmos a Deus em oração. Nessa na hora que estamos sofrendo, nessa na hora das dificuldades, devemos buscar a Deus, mas também nos bons momentos das nossas vidas. Como é bom agradecer, gente. Como é bom agradecer. Por você estar aqui hoje, por você, mesmo às vezes com umas dores daqui, umas dorzinhas ali, mas você está aqui servindo ao Senhor, dedicando o seu tempo para servir ao Senhor. Porque aqui no meio tem pessoas aqui que estão sentindo umas dorzinhas. Temos pessoas que estão com problemas de saúde, mas está aqui servindo ao Senhor. Está aqui servindo ao Senhor. Né? E isso é importante. E tem aqueles que estão bem de saúde. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Porque amanhã a gente não sabe. E eu, do nada, me apareceu uma dorzinha aqui, foi de lá, quando foi ver, o negócio estava feio. Mas continuamos entregando ao Senhor. E hoje eu estou aqui, ó, graças a Deus. Sabe? Então é muito importante não esquecermos disso. Sempre é momento de confessarmos o nosso pecado. Primeiro a Deus, mas também uns aos outros. E nos momentos de refrigério, nos alegramos e cantamos louvores a Deus. Sim, mesmo no momento difíceis. Cante louvores a Deus. Porque nós temos grandes exemplos de vários discípulos que estavam mesmo na hora da dificuldade. Eles estavam cantando louvor a Deus. Mesmo nas horas de luta, estavam cantando louvor a Deus. Mas também na hora da alegria, estavam cantando louvores a Deus. Então, pense, como é que está a sua vida perante Deus? O que você precisa fazer para modificar, para poder crescer mais espiritualmente? Para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Porque daqui a pouco nós vamos sair para fora, seu pensamento vai mudar de novo. Agora vai precisar fazer isso, a minha tarde vai ser isso, vai ser aquilo. Como é que você está colocando Deus lá na frente? Pare para pensar nisso. E você possa ter uma grande semana no Senhor. Amém? Amém.